Olá, bom dia. O nosso bom dia a todos os que começam a nos acompanhar. Bom dia, meus amigos. São 9 horas. Podemos começar a nossa reflexão da manhã desse domingo. A minha saudação de paz a todos os amigos que, a partir desse momento, começam a nos acompanhar aqui pela página do Facebook do Evangelho no Ar. Eu sou o Claucir Capia, trabalhador do Centro Espírita Boa Nova de Jaraguá do Sul, e me sinto muito feliz por estar contribuindo com vocês na manhã desse domingo, no Amanhecer com o Cristo. No domingo, que é o domingo da família, como todos os dias são, mas o domingo é um domingo especial, não é? Porque estamos efetivamente todos reunidos dentro de nosso lar. Então é muito bom estarmos aqui conversando a respeito da família, né? Eu me sinto bastante satisfeito, feliz por estar aqui a convite dos organizadores da equipe do Evangelho no Ar, para tratar com vocês hoje de um tema muito interessante, que é ser feliz na simplicidade. E esse é um tema que nós vamos encontrar lá no livro da Lúcia Moisés, intitulado Deus Confia nos Pais, que certamente traz uma significação bastante profunda no contexto da convivência familiar, no contexto da nossa vida particular no dia a dia, não é? Então eu quero convidar os nossos irmãos para buscarmos no recurso da prece o amparo e as inspirações necessárias para que nós, então, tenhamos o início de nossa reflexão. Convidando, então, os nossos irmãos para que elevemos o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, origem de tudo. Em primeira mão, para agradecê-lo pelo despertar desse novo dia, pelo ensejo que nos dá de estarmos aqui reunidos na manhã desse domingo, para refletir os princípios morais trazidos pela consoladora doutrina espírita, os princípios morais preconizados pelo Mestre Sublime em seu Evangelho de Amor. E que a sua paz, Mestre, permaneça com todos nós. Assim seja. Ok, meus irmãos. Então, coube a mim refletir um pouquinho hoje com vocês acerca desse capítulo da obra Deus Confia nos Pais, em que a autora Lúcia Moisés vai dar toda uma ênfase em torno do papel dos pais na educação dos filhos, não é? E a mim coube então refletir o capítulo onde ela vai trazer como tema ser feliz na simplicidade. E aí a autora Lúcia Moisés, nós vamos dando as nossas boas-vindas aí ao João, Elias, ao Joel, a minha esposa, a Helena Capia, que está nos acompanhando também, né? Todos sejam muito bem-vindos. Aí a Lúcia Moisés, ela vai iniciar a sua reflexão nesse capítulo, trazendo
resgatando uma passagem do jovem rico, aquela que se encontra lá no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando o jovem se aproxima de Jesus e pergunta a Jesus o que seria preciso para que ele adquirisse a vida eterna, já que ele já vinha cumprindo com todos os mandamentos. Aí o mestre responde para ele que ele vendesse o que tinha, desse aos pobres e fosse seguir então o mestre, não é? Lembra-se dessa passagem, não é? Mas aí o jovem sai entristecido, porque possuía muitos bens. Então Jesus em seguida vai se dirigir aos seus discípulos e vai então fazer aquela máxima que todos nós conhecemos. É muito difícil que um rico possa entrar no reino dos céus. A partir daí, desse resgate que a autora faz nesse capítulo, ela vai então nos conduzir a uma reflexão acerca do autoconsumismo no mundo nesses dias atuais. Ela vai nos levar à reflexão do quanto que nós estamos sendo influenciados ao consumismo, ao acúmulo, ao desperdício, não é? Onde acabamos por refletir esse tipo de comportamento negativo para a educação dos filhos. Olha aí, né? O papel dos pais. E atenta com a necessidade de um comportamento mais consciente com relação à formação que ela exerce junto às crianças e aos jovens. Ela então aproveita momentos bem específicos para tratar dessas questões mais diretamente com as crianças e os jovens. E aí ela vai relatar uma experiência que teve quando encontravam-se, a família reunida encontrava-se de férias na praia e aproximava-se ali o aniversário de um dos integrantes da família. Era uma menina, a menina chamava-se Alice. Ela iria fazer naqueles dias o aniversário de 9 anos, a menina Alice. Então Lúcia vai perguntar naquela ocasião para Alice se Alice possuía mais coisas do que realmente necessitava. Olha que pergunta interessante, né? Alice então de pronto responde: vestidos. Tenho mais vestidos do que necessito. Mas aí Alice, pensando um pouquinho mais, já responde para Lúcia: também arquinhos enfeitados para cabelo. Tenho 3 caixas. Ora, 3 caixas de arquinho para cabelo é bastante, né? Mas aí saíram a Lúcia e a menina Alice para comprar, então... não, desculpe, antes, porém, Lúcia vai dizer para Alice, né, após ouvir a resposta da menina, Lúcia então vai perguntar a Alice, vai dizer a Alice que o presente que ela daria, a menina, a Lúcia, daria o presente para Alice, que seria um pouco diferente, que elas fariam juntas um artesanato. Olha aí, né? Então saíram as duas para comprar o material, né? E quando então Lúcia, nas visitas lá pela cidade, vai mostrar à menina caixinhas de madeira, né, para fazer o artesanato, onde então as duas iriam decorar e pintar essas caixinhas. Mas, para a surpresa de Lúcia, a menina Alice optou por algo diferente. Ela então escolhe uma casinha de passarinho. Casinha de passarinho, né? E ainda teve o cuidado de dizer para Lúcia, desde que não seja muito caro. Isso encantou a Lúcia profundamente, claro, né? Pela Lúcia ter percebido que a menina nada queria para si. Pensava apenas
em oferecer um ninho para as avezinhas. Então vejamos, não é, meus amigos, que são comportamentos e atitudes simples e que geram felicidade. Nós não precisamos de muito para sermos felizes, não é? Eu vou dando aqui as boas-vindas ao Tiago, que está conosco, o Jaime, o Cleison, a Evelise, que ótimo. Sejam muito bem-vindos, não é, meus amigos? E a gente está fazendo aí uma construção junto, então nós convidamos os amigos que nos acompanham a fazer as suas contribuições, né? Colocar as suas ideias, participar conosco no chat, na área de texto ali, nos comentários, né? E nós vamos, na medida do possível, fazendo as referências para fazermos uma construção coletiva mesmo, né? Então, vamos pensando um pouquinho, não é, meus amigos? O que vem a ser a felicidade na simplicidade? O que é ser feliz na simplicidade, né? Joana de Ângeles, numa de suas obras, com o título O Ser Consciente, vai dizer que o sonho humano da felicidade é róseo, assinalado pelo conforto, pelo ócio, pelo poder, graças aos quais desfrutaria de bem-estar e gozo, o que é uma interpretação equivocada. Olha aí. E essa interpretação equivocada vai conduzir então a buscas irreais, levando-nos a excessos, extravagâncias, inutilidades que só nos complicam e perturbam. E isso é uma realidade, não? O fato é que a felicidade não se encontra na satisfação dos nossos desejos egoístas, de forma nenhuma. Antes de tudo, não é, meus amigos, é preciso que a gente volte lá para a questão 115 do Livro dos Espíritos, quando os instrutores espirituais vão dizer que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, quer dizer, sem ciência, sem o conhecimento das coisas, né? Sem o conhecimento da verdade. Esse conhecimento todo que nós haveremos de conquistar, nós vamos adquirindo gradativamente de acordo com as nossas experiências vividas ao longo de nossas reencarnações, não é? E é claro, isso tudo também passando pelos desafios das provas e das expiações que Deus nos impõe. Isso faz com que a gente adquira experiência, conhecimento e possa crescer espiritualmente. E só quando nós alcançarmos a perfeição, então a questão 115 vai dizer que ali então nós gozaremos da felicidade eterna e pura, né? Então nós vemos, não é, meus irmãos, que tanto a felicidade quanto a simplicidade, elas fazem parte da nossa natureza espiritual, né? E aí fica a pergunta, não é? Como que nós, ou melhor, reformulando a questão, nós só seremos felizes quando alcançarmos a perfeição? Será que é isso? Então, os orientadores espirituais, na questão 967 do Livro dos Espíritos, vão dizer que na verdade só os espíritos puros gozam da felicidade suprema. Mas eles vão dizer também, e afirmam, que todos os outros espíritos não são infelizes. Olha aí. E eles vão explicar melhor isso exatamente na questão 920, quando eles vão dizer que o homem não pode gozar sobre a terra de uma felicidade completa. Por quê? Porque a terra é um local de habitação destinado à vivência de provas e expiações. Portanto, é um mundo onde há aflição, há sofrimento, há dores. Então não há como ter uma felicidade completa diante dessa especificidade do mundo em que habitamos, não é? Mas, como eles complementam, que depende dele, ou seja, que depende de nós, do homem,
amenizar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser aqui na Terra. Então veja que nós podemos ter sim uma felicidade relativa, de acordo com aquilo que a Terra pode nos oferecer. Sempre que nós deixamos de praticar as leis divinas, né, o nosso bom dia a Lucy Biscaia, que está chegando aí, seja muito bem-vinda, Lucy. Sempre que nós deixamos de praticar a lei de Deus, nós nos tornamos então infelizes, porque a lei natural, que é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem, porque ela vai indicar o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer, e nós só nos tornamos infelizes quando nos afastamos dela, da lei divina. Isso está lá na questão 614 do Livro dos Espíritos. Lembrando ainda, não é, meus amigos, que onde é que está escrita as leis de Deus? Na nossa consciência, questão 621. Então todos nós sabemos perfeitamente o que devemos fazer. Sabemos, porque está na nossa consciência, né? Faz parte da nossa vida. É uma questão que já vem íncita na consciência. Kardec perguntando, nosso bom dia a Isilda Maria Mateus, está chegando aí, seja bem-vinda, Isilda. Kardec perguntando aos espíritos, na questão 922, se haveria uma medida de felicidade comum para todos os homens aqui na Terra. Eles então vão responder, olha, isso é muito importante, meus queridos irmãos. Eles vão responder que para a vida material é a posse do necessário. Olha aí. Veja que a felicidade aqui no mundo terreno está aqui, ó. Para a vida material é a posse do necessário. Quando nós temos o necessário, nós somos felizes. Poderemos ser felizes. Poderemos ser felizes. E para a vida moral é a consciência tranquila e a fé no futuro. Olha aí, a receita da felicidade é acessível para todos nós aqui na Terra. O nosso bom dia a Cida, que chegou aí conosco, o Fabiano, o nosso querido amigo Fabiano, do Centro Espírita Boa Nova. Muito bem-vindos aí, meus queridos irmãos. Mas então, diante dessa questão, dessa receitinha de como podemos ser felizes aqui na Terra, vem a pergunta, não é? Como é, porque veja, os espíritos vão dizer na questão 922 que a felicidade para nós aqui na Terra, quando se fala em questões materiais, está na posse do necessário, né? Mas então nós perguntamos, como nós podemos conhecer o limite do necessário? Como nós podemos definir o que é necessário e o que é supérfluo, né? Porque veja, o supérfluo para alguns pode ser o necessário para outros. Isso tudo é muito relativo, não é? Então os espíritos vão responder, vão elucidar essas questões lá nas perguntas 715 a 717 do Livro dos Espíritos, quando vão dizer que a natureza traçou o limite das nossas necessidades, mas nós somos insaciáveis e deixamos que os nossos vícios morais alterem a ordem das coisas, e então nós vamos criando necessidades que não são reais. Olha aí o nosso problema, não é? O Espírito Emmanuel, em O Consolador, vai nos lembrar que o espírito, transitando pelas experiências no campo da matéria, nem sempre soube agir em correlação com os bens recebidos do Criador, caindo ora pelo egoísmo e pela vaidade, ora pela ambição e pelo egoísmo.
quebrando assim a simplicidade e a harmonia que nele existiam desde o princípio. Lembram lá da questão 115, que Deus criou todos os espíritos simples? Está aí, ó. A partir desse momento nós fomos quebrando a simplicidade e a harmonia, para penetrar então em estados de vida, estados de alma complicados, perturbadores. Olha o que nós, como nós acabamos complicando a nossa vida. Então a questão é, né, meus irmãos, é como nós convivemos com aquilo que temos. A questão é como eu me sinto diante de tudo aquilo que Deus me empresta, porque afinal de contas tudo é empréstimo de Deus, não é? As nossas boas-vindas a Simone, que está chegando aí. Seja muito bem-vinda, viu, Simone? Emmanuel, por essa razão, Emmanuel, numa de suas obras, então vai lembrar que há ricos, aqui ele está falando a riqueza e a pobreza na questão material mesmo. Ele vai dizer que há ricos que são maravilhosamente pobres de avareza, enquanto que encontram-se pobres, lamentavelmente ricos de ambições descabidas. Olha como nós somos, né? Eu posso não ter nada de bens materiais e, no entanto, ter grandes ambições descabidas, né? Ou eu posso ter muita fortuna, ser um afortunado, né? Ter grandes bens e estar completamente desapegados disso, né? Ou apegados, vai depender de cada um, né? Depende de como eu convivo, administro os bens que Deus me concede, né? Sempre por empréstimo. De modo que tudo aquilo, meus irmãos, que represente excesso, banalidade, inutilidade em minha vida, caracteriza então o supérfluo, né? Passou a entrar nessa conotação, né? Banalidade, superficialidade, excessos, extravagâncias, desequilíbrios, inutilidade, passou a ser um supérfluo na minha vida. Tudo aquilo que seja além do suficiente, além do necessário para mim, e que sirva tão somente para a satisfação das minhas vis paixões, isso também é supérfluo, né? Que acabam então me aprisionando, acabam me perturbando e me deixa infeliz. Daí então, meus irmãos, a imperiosa necessidade da compreensão da vida para além da nossa existência física, a fim de que os nossos desejos do ego dominador cedam lugar para as nossas aspirações espirituais, né? Na busca de um sentido mais profundo da vida, né? Desidentificados das questões puramente materiais. Isso então faz com que nós tenhamos um sentido daquilo que realmente importa, né? O sentido essencial para a nossa vida, né? Por essa razão, então, que Jesus ter definido a necessidade de buscar-se em primeiro lugar o reino dos céus, porque todas as demais conquistas viriam atrás, não é? E é óbvio, não é, meus irmãos, que ao se adquirir o essencial, aquilo que realmente importa, todas as demais coisas que venham representar excessos, extravagâncias, desequilíbrios e inutilidades perdem o sentido, por se encontrarem destituídas de valor em face daquilo que realmente é fundamental, que realmente importa, que realmente é essencial. Então, meus queridos irmãos, o que é simplificar a vida? Simplificar a vida não significa, é claro, renunciar a tudo. Não, não é isso. A vida simples não é a vida de miserabilidade, não é a vida de carência, né?
Ser simples vai muito além das questões materiais. É um estado de espírito, é a forma como eu convivo com as coisas, né? É um jeito de ser que eu carrego no meu íntimo em relação às circunstâncias que vivo aqui na Terra, né? Vai depender de como eu enxergo as coisas, né? O sentido que eu coloco nas coisas. Simplificar a vida é aprender a ser feliz com o que tem. Olha aí, ser feliz com o que tem, né? E não invejando o que os outros têm, né? Para que isso? Cada um tem a sua própria vida aqui na Terra, as suas próprias necessidades, né? Somos individualidades, cada um é cada um, né? Então, ser feliz é aprender ser simples é aprender a ser feliz com o que se tem, né? Dando mais valor sempre aos desejos essenciais. É ter uma vida exterior comedida, equilibrada, sem exageros, e uma vida interior rica de valores espirituais elevados. Os excessos de toda ordem, sejam eles de consumo, de alimentação, de trabalho ou outras tarefas, nos fazem, é claro, perder a leveza e nos complicam o dia a dia. Qualidade de vida é viver de forma, então, equilibrada, valorizando o que realmente importa para cada um de nós. Meus queridos irmãos, o nosso tempo está chegando ao final, né? Eu gostaria então de levá-los a uma reflexão, levá-los a um convite para que nós nos desembaracemos da ilusão que nos obscurece a alma, né? Simplifiquemos a nossa própria existência. Olha como aconteceu lá naquele episódio na praia com a Lúcia Moisés e os seus familiares. Coisas simples e que fazem tão bem, né? Dão alegria, dão felicidade. Procurar as coisas simples. Evitar as complicações e as exigências que realizamos e que nada contribuem, ou seja, só geram amargura, desencanto e inutilidade. A simplicidade nos permite encontrar os mais preciosos tesouros da vida. E aí eu quero resgatar aqui, meus irmãos, eu estou aqui com a Bíblia Sagrada, eu quero resgatar aqui, porque veja, a simplicidade nos permite encontrar os mais preciosos tesouros da vida. Vamos lembrando lá em Mateus capítulo 6, versículo 19 até 21. Olha o que Mateus vai relatar. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corroem, onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Olha aí. Eu lia hoje de manhã uma mensagem, vamos resgatar aqui no meu celular, que nos foi passado lá no grupo, num dos grupos de que eu participo, é o grupo de sustentação quarentena. Olha que legal, uma mensagem de Carlos Torres Pastorino na sua obra, no capítulo 199. Carlos Torres Pastorino vai dizer assim, ó: desperte para as verdades superiores, não se iluda com as conquistas fáceis, com os prazeres transitórios, com as sensações efêmeras. Busque intensamente as coisas sólidas e duradouras. E para isso espalhe em redor de você alegria e otimismo, bondade e amor, que são as bases firmes e eternas da felicidade que jamais termina.
Só o amor constrói para a eternidade. Olha só a dica para o nosso convívio familiar, não é, meus irmãos? Tudo começa dentro de nossa casa, né? Tudo começa ali. Ali está o laboratório, né? Onde nós podemos, exercendo a simplicidade, construir juntos a alegria no convívio com a família, a felicidade juntos, né? Será, portanto, meus irmãos, buscando o essencial numa forma simples de se viver, aprendendo a viver com as nossas possibilidades, nem mais nem menos, né? Sendo feliz com o que temos, né? Perseguindo os valores mais subjetivos da vida, os valores mais essenciais, quais sejam o esclarecimento espiritual em primeira mão, né, que nos ilumina o ser, a vigilância, a educação dos nossos pensamentos para termos uma vida mental saudável, equilibrada, a oração que nos conecta com Deus, com a divindade e nos traz fortalecimento, né, onde nós podemos aurir forças, obter as inspirações para melhor direcionar os nossos passos, né, alimentar a nossa fé. A meditação que nos faz introspectar no mais profundo do nosso ser e nos faz conectar com a nossa intuição superior para obter os melhores direcionamentos. A reflexão, né? Refletir, parar um pouquinho, ausentar-se um pouquinho do burburinho externo para então refletir sobre as coisas nobres da vida, para refletir sobre o aprendizado espiritual, sobre os esclarecimentos da doutrina espírita, esse manancial de entendimento que a doutrina nos oferece, não é? A calma, né? Valores essenciais, a calma. A calma faz com que nós possamos resolver todos os nossos problemas aqui na Terra, né? A calma. Sem a calma fica difícil. E o trabalho em favor da nossa renovação pessoal e, ao mesmo tempo, contribuindo em sentido solidário e fraterno para a renovação da humanidade, dando de nossa pequena parcela como partícipes efetivos na construção de um mundo melhor, não é? Então tudo isso faz com que nós então possamos conseguir nos preencher emocionalmente, encontrando a paz e a felicidade que tanto almejamos. Demos graças a Deus, meus irmãos, fiquemos em paz. E eu quero então agora convidar os amigos para que junto comigo nós possamos, num pequeno momento, num breve instante, agradecer ao nosso Pai pela oportunidade que tivemos nesta manhã de domingo. Gratos em primeira mão por estarmos aqui despertos nesse novo dia, a bênção da reencarnação. Gratos por esses momentos em que refletimos sobre um tema tão relevante em nossa vida, que possamos nós prosseguirmos os nossos passos, conscientes dos valores essenciais, daquilo que realmente nos importa. Fomos colocados por Deus nesse momento aqui na Terra para fazermos a diferença em primeira mão em relação a nós próprios. Que Deus nos ilumine, que Jesus nos acompanhe os passos, que os bons espíritos nos incentivem, nos orientem a marcha, e que a paz do Mestre guarde morada no coração de todos nós. Assim seja. Obrigado a todos os que nos acompanharam, né? Um feliz domingo para todo mundo. Fiquemos todos em paz. Até mais. Tchau.